Meus cumprimentos a todos os ouvintes. Nesta aula, nós vamos tratar de uma temática importantíssima no direito tributário, que se trata do crédito tributário e do lançamento tributário. Nós sabemos que no Estado democrático de direito, a arrecadação de tributos ela é importantíssima, porque a partir da arrecadação de tributos é que se configura e se implementam políticas públicas. É a partir da tributação e da efetiva arrecadação desses tributos é que serviços essenciais e até não essenciais são prestados à população em geral. Desse modo, nós vamos tratar nessa aula sobre o crédito tributário e o lançamento tributário. Desse modo, nós sabemos que o crédito tributário ele não se dá de forma imediata. Existe, na realidade, um processo. Nós estamos vendo na tela agora, existe um processo de constituição do crédito tributário. No primeiro momento, nós temos a hipótese de incidência tributária, que é a previsão do tributo na lei. É o caso do Imposto de Renda das Pessoas Físicas, que é previsto tanto no CTN quanto na legislação específica. Desse modo, ele prevê determinadas situações abstratas que, se ocorrerem no mundo real, vai haver uma obrigação tributária. Logo em seguida, verificamos o fato gerador. O que é o fato gerador? O fato gerador é a ocorrência no mundo dos fatos daquela previsão genérica que estava na lei. É o caso daquele contribuinte que comprou um imóvel por 1 milhão e vendeu por 2,5 milhões. Então, vai haver, nesse caso aí, a incidência de um ganho de capital sobre essa diferença de valor de aquisição e valor de venda. Ocorreu o fato gerador, houve uma obrigação tributária, porque gerou-se um vínculo entre o sujeito ativo, que no caso é a União, e o sujeito passivo, que é aquele indivíduo que vendeu o seu imóvel, gerou essa relação obrigacional. Então, a obrigação tributária ela surge antes do lançamento, como nós vimos aí no nosso esquema. Logo em seguida, ao lançamento do tributo. O lançamento do tributo como procedimento administrativo apto a constituir o crédito tributário e declarar a obrigação tributária. Então, a natureza jurídica do lançamento ela é dupla, ou seja, ao mesmo tempo que ela constitui o crédito tributário, porque o crédito tributário está após o lançamento, ela vai declarar a existência da obrigação tributária. E é nesse sentido que nós vamos ver que o conceito do crédito tributário, nós temos que rememorar o conceito de tributo, que está previsto no artigo 3º do Código Tributário Nacional, em que afirma que tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Ou seja, é compulsório, é um valor em moeda ou em que nela se possa exprimir, não é sanção de ato lícito e é uma atividade compulsória, ou seja, a autoridade administrativa não pode escolher entre lançar ou não lançar. Então, em relação ao lançamento, que na verdade surge antes do crédito tributário, então, na verdade o título está invertido, mas na verdade o lançamento ele surge antes. Qual então é o conceito e a natureza jurídica do lançamento? Vamos ler. Lançamento é, na verdade, é um procedimento administrativo, tendente a verificar a ocorrência do fato gerador, aquele fato em concreto no mundo dos fatos, da obrigação correspondente, que a obrigação é o elemento que surge logo em seguida, determinar a matéria tributável, de que tributo se trata, é imposto de renda, é IPI, é ICMS, calcular o montante do tributo devido, porque no momento da obrigação, possivelmente o tributo é ilíquido, ele não está determinado.
Então, o lançamento ele vai calcular o montante do tributo devido. Ele identifica o sujeito passivo e, se for o caso, se houver algum ilícito por parte do contribuinte, ele determina a ocorrência de uma necessidade da autoridade administrativa sancionar esse contribuinte. Então, nós temos aí essa sequência do lançamento do crédito tributário. A verificação da ocorrência do fato gerador, determina-se matéria tributável, calcula-se o montante do tributo devido, identifica o sujeito passivo e aplica-se a penalidade, se for o caso. A consumação do lançamento ele se dá de duas formas. A primeira pela notificação de lançamento, é o caso daquele contribuinte que recebe na sua casa todos os anos o recebimento do carnê de IPTU. E, por outro lado, se dá também pela lavratura do auto de infração quando há algum ilícito praticado pelo contribuinte ou alguma omissão da sua parte. Né? Logo em seguida, nós vamos tratar da competência. A competência é prevista no artigo 142 do Código Tributário Nacional, em que se afirma que compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, e logo em seguida surge o conceito de lançamento tributário que já foi tratado. Então, quem é o responsável por lançar o tributo? É a autoridade administrativa, que na esfera federal é o auditor fiscal da Receita Federal, e que tem cargos similares nos outros entes, tanto no Estado quanto no município. Então, é essa autoridade que acaba por lançar o tributo. Então, nós temos esses elementos importantíssimos. A competência do auditor fiscal é indelegável, insuscetível de avocação. É o caso raro de ocorrer, mas possível, de uma unidade da Receita Federal haver a chefia por parte de jornalista de uma equipe de auditores fiscais que lançam tributos, né? Especificamente lançam tributos de imposto de renda, por exemplo. Esse analista ele não pode avocar a competência do auditor fiscal. Ou o auditor fiscal também não pode delegar sua competência para esse analista, porque é indelegável. Mas há exceções, tá? São duas exceções. O lançamento, o primeiro é o lançamento feito pelo juiz do trabalho em relação às contribuições previdenciárias executadas de ofício. E o segundo caso é no processo de inventário, em que o juiz vai lançar o Imposto sobre Transmissão Causa Morte e Doação, o ITCMD, em relação ao patrimônio que foi efetivamente transferido. Nós temos aí três modalidades de lançamento. O primeiro é de ofício, o segundo por declaração e o terceiro por homologação. No lançamento de ofício, há uma maior participação da autoridade administrativa. Na verdade, é exclusivamente por parte da autoridade administrativa. O contribuinte não participa. É o caso do IPTU e do IPVA. Ou, naqueles casos do artigo 149, normalmente se refere a atos ilícitos por parte do contribuinte. Naquele lançamento por declaração, que não se confunde com a declaração de imposto de renda, o sujeito passivo ele vai prestar informações e a autoridade administrativa lança o tributo. É o caso do ITBI, o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, imóveis intervivos. E a terceira hipótese é por homologação, em que há uma intensa participação do sujeito passivo, ou seja, ele vai apurar, ele vai antecipar o pagamento do tributo sem prévio exame da autoridade administrativa. Se houver alguma incorreção, vai haver alguma atividade por parte da autoridade administrativa a fim de que se corrija esse eventual erro ou até mesmo ato ilícito por parte do contribuinte. Na verdade, nós terminamos a nossa apresentação. Agradeço imensamente a atenção de todos. Até mais.